Pessoal, boa tarde. Vamos lá para a nossa aula. Contar para vocês que eu já gravei essa aula, mas como ela ficou muito longa, eu falo muito. Juro que eu vou tentar me controlar dessa vez. Meu nome é Charice, deixa eu me apresentar. Eu faço a parte das plásticas, as rinoplastias e rinoceptoplastias. Daqui a pouco vocês já vão descobrir a diferença. Lá com o pessoal da residência do último ano, né, os R3 da faculdade, tá? Sintam-se todos convidados para as quintas-feiras aparecerem por lá. De manhã a gente tem as cirurgias e à tarde o ambulatório. Já passa essa confusão de coronavírus, que aí a gente volta a ter nossa rotina normal e sintam-se convidados a aparecer por lá para poder assistir às nossas cirurgias, que são bem legais, modéstia à parte. Não dá para falar em rinoceptoplastia ou até mesmo em fratura nasal, que é a minha próxima aula, sem lembrar da anatomia do nariz. Então, eu vou lembrar de algumas estruturas importantes aqui no nariz. Então, nós temos dois ossos nasais, né? Um à esquerda, outro à direita. A gente tem a maxila, né? Que todo mundo lembra do osso, a maxila aqui. E a gente tem o processo frontal da maxila, que é essa alça de osso que sobe da maxila em direção ao frontal, que é essa alça de osso aqui, ó. Então, isso tudo é a maxila. O acidente ósseo aqui da maxila, processo frontal da maxila. E a gente tem essa crista maxilar aqui também. Tá vendo essa aqui onde eu tô passando o mouse, até a metadezinha aqui, ó, isso aqui é crista maxilar. Daqui para trás já é osso palatino, tá? Vamos agora encaixar o septo do nariz. O septo, ó, se vocês enfiarem o dedo no nariz e chacoalharem assim pro ladinho, vocês vão estar pegando essa estrutura azulada aqui, que é a cartilagem quadrangular. A cartilagem quadrangular é a parte cartilaginosa do septo. Mas o septo, que é essa estrutura que divide o nariz em dois buraquinhos, ela também tem uma porção óssea, que é composta pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo vômer. Então, tudo isso é septo. Então, o septo, ele não é composto só de cartilagem, tá? O que você pega aqui é cartilagem, mas o resto lá pro fundo do nariz é osso. Agora eu tô montando o nariz para vocês, tá? Eu tô montando agora o dorso do nariz. Dorso é essa parte aqui de cima do nariz, tá? Esquece a ponta. O dorso é só essa parte, sem contar a ponta. Então, o dorso do nariz, ele é formado pelos ossos nasais, como eu já falei, e por essas duas cartilagens, uma de cada lado do nariz, que são as cartilagens laterais superiores. Vamos agora encaixar a ponta do nariz. A ponta do nariz é formada pelas cartilagens alares, uma de cada lado também, tá? Então, isso é a ponta do nariz. Se a gente jogar a pele por cima, tá aí formado o nariz que a gente vê aqui por fora. Aqui é uma outra visão do septo para vocês, tá? Então, essa é a visão que eu mostrei para vocês primeiramente, e aqui é uma outra visão do septo nasal. Então, o septo é tudo isso. Cartilagem quadrangular, que é o número 8, a lâmina perpendicular do etimoide e o vômer. Aqui embaixo a gente tem a crista maxilar, né? Esse número 7 é para mostrar essa pontinha da crista maxilar, que chama espinha nasal anterior. A espinha nasal anterior, que é o número 7, aqui onde eu tô com o mouse, se vocês pegarem o dedinho e apertarem assim, olha, nessa região, vocês vão ter um negócio durinho aqui embaixo, aqui, ó, até meio doloridinho. Isso que vocês estão apertando aqui é o número 7, que é a espinha nasal anterior. Aqui o número 6, né, é toda a crista maxilar, o 7 é só a espinha, 5 é o osso palatino, para a gente ver que também tem uma porção do septo nasal que repousa sobre o osso palatino, tá? Aqui em cima o número 3 é o osso nasal, na visão de perfil, né? O número 10 aqui é a ponta do septo, é a cauda do septo. Essa região aqui, ó, aqui onde eu tô com o mouse agora, é o número 10, é a cauda do septo, ó. Cauda do septo. É onde vocês pegam aqui, ó, é a cauda do septo, o finalzinho aqui do septo. Aqui o número 1 é o osso frontal, tá? E faltou algum número aqui? Ah, faltou o número 11, que é a entrada, né? As narinas, que é a entrada de ar, vai? Para vocês entenderem todos os numerozinhos desse esquema aqui. Mas o que é desvio de septo? Que tanto as pessoas falam.
Pessoal, assim, olha, não existe septo nasal retinho. Isso aqui é só esquemático para vocês me entenderem, tá? Só esquema do que é um desvio de septo. Aqui é um septo reto, que deixa os dois buraquinhos no nariz, as duas fossas nasais com o mesmo tamanho. E aqui é uma pessoa que tem um desvio de septo que deixa uma fossa nasal menor do que a outra, tá? Só que assim, pessoal, deixando bem claro que não existe septo retinho. Só que tem algumas pessoas que têm desvios de septo, como por exemplo, essa pessoa aqui, olha. O septo vem reto, 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 de repente faz um bico aqui para a fossa nasal esquerda. Essa pessoa, grandes chances dela chegar para o médico e falar que não respira tão bem da fossa nasal esquerda, já que a fossa nasal esquerda ficou um pouquinho menor do que a fossa nasal direita por conta desse desvio do septo, que ao invés de ser reto, caiu um pouquinho mais para a esquerda. Mesma coisa aqui, olha. Aqui a gente tem os seios paranasais, né? Aqui as células etimoidais aqui do lado, vocês vão ter aula sobre isso. Aqui o seio maxilar, né? E aqui o septo que vem retinho, 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 retinho. De repente ele manda um bico aqui para a fossa nasal esquerda, deixando essa fossa nasal esquerda menor do que a fossa nasal direita. Essa é a direita, essa é a esquerda. A direita passa um monte de ar, olha, a esquerda não. Grandes chances desse paciente ter queixa de obstrução nasal à esquerda e a direita não. Eu digo grandes chances, pessoal, porque eu já vi muita gente com desvio de septo que não tem queixa nenhuma. Você só vai operar um paciente com desvio de septo se ele tiver queixa. Se o cara tem um desvio de septo e convive muito bem com ele, acabou, tá? Ele nem vai te procurar no consultório porque ele tá bem. É que às vezes a gente descobre ao acaso que a pessoa tem desvio de septo, né? Examinando, né? A pessoa vai por dor de ouvido, você resolve olhar o nariz, aí vê que tem desvio de septo. Se a pessoa respira bem, deixa ela quietinha, deixa o nariz dela em paz. Então, história clínica é o paciente que chega para você falando, doutor, eu não respiro bem da fossa nasal direita, por exemplo. Como é que você vai fazer com esse paciente? Primeira coisa é fazer um exame chamado rinoscopia anterior. A rinoscopia anterior, ela é feita com esse material, que são os espéculos nasais, tem de vários tamanhos, né? Tem os pequenininhos para criança e os maiores para os adultos, né? A gente abre o nariz do paciente e com uma luz frontal você enxerga lá dentro do narizinho do paciente. Essa, pessoal, é a visão linda. Deixa eu passar para outra. Não, explicar aqui mesmo. Essa é a visão, o sonho de todo otorrino, né? Abrir uma fossa nasal, no caso aqui uma fossa nasal esquerda, a gente consegue ver o corneto inferior, o corneto médio, consegue ver até a coana lá no fundo, e o septo aqui centradinho, tão centradinho que permite que a gente visualize todas as outras estruturas. Porque se o septo tem um baita desvio, ele esconde tudo isso que a gente gosta de ver. Então, beleza, você já fez a história clínica, você fez o exame físico, que no caso é a rinoscopia anterior, e agora vamos pensar nos exames complementares. Os exames complementares, no caso de desvio de septo, podem ser esses três: nasofibro, raio-x e a tomografia. Eu vou explicar para vocês sobre cada um deles, tá? A nasofibro é o melhor exame que tem quando o assunto é desvio de septo, tá? Eu não estou pensando em outras doenças associadas, eu estou pensando em desvio de septo. A nasofibro é um exame barato, assim, você adquirir a máquina é caro, mas depois que você adquiriu, o exame em si é um exame rápido, tranquilo para o paciente, né? É uma câmerazinha que a gente tem aqui nessa ponta, a gente coloca essa câmerazinha no nariz do paciente, tá vermelhinho porque acendeu a luz, e a imagem da ponta dessa câmera passa para uma televisão. É como se a gente entrasse no nariz do paciente e visse tudo que está acontecendo lá dentro com nossos próprios olhos. A nasofibra é um exame bom quando o exame físico deixa alguma dúvida. Por exemplo, você examinou o paciente, na hora que você fez a rinoscopia anterior, você não conseguiu ver nenhum grande desvio de septo. É porque assim, pessoal, a gente tem mais ou menos 7, 8 centímetros de fossa nasal. Quando você faz a rinoscopia anterior, você vê só tipo até metade da fossa nasal, vai? Você vê 3, 4 centímetros de fossa nasal. E aí você fica com um pouco de dúvida, você fala, nossa, mas o que eu estou enxergando na rinoscopia anterior tá bom esse nariz. Aí para tirar dúvida,
Um bom exame é a nasofibro, tá? Porque essa câmerazinha vai entrar e te mostrar todo o nariz por dentro. Então, é uma excelente opção, barata, né? É um exame que não é tão caro para o sistema de saúde, nem se o paciente precisar pagar particular por algum motivo. É um exame que vale a pena no caso de desvio de septo. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou passar para outra figura que eu acho melhor. Ó. Aqui é um paciente, pessoal, uma fossa nasal esquerda. Você vê que aqui tem um bico, um paredão de septo. Isso aqui tudo é o septo. Tem um bico de septo. A gente não consegue enxergar aquelas estruturas que a gente acha legal no otorrino, que é o legal da gente enxergar, o bonito. Aí a gente pegou e operou esse paciente. Olha como tirou. Saiu esse bico aqui, ó. E agora a gente consegue enxergar os cornetos, tem espaço para o ar passar. Agora, essa figura aqui se assemelha mais do que o otorrino realmente gosta de enxergar. Pessoal, e o raio-x? O raio-x é um exame que ele é bom para ver osso. O nariz, ele tem muitas porções cartilaginosas. Então, assim, o raio-x, ele vai ver só o que é osso. Então, por exemplo, esse raio-x aqui, ele é um mento naso, né? O paciente foi lá fazer o exame, ele pôs o rosto assim numa placa, ele ficou com o queixo e o nariz encostado na placa e tirou o raio-x aqui por baixo. E aí a gente vê bem aqui o septo do paciente ósseo, né? Bem retinho. Como eu falei, a gente não vai ver a parte cartilaginosa. O que eu vejo aqui é lâmina perpendicular e vômer, tá? O raio-x assim, frontalzão, ele não ajuda tanto, realmente é melhor o mento naso. Porque o raio-x frontal tem muita interferência do osso temporal na imagem, né? Aí fica essas traminhas aqui, essas redinhas aqui, ó. Então atrapalha um pouco ver se o maxilar, até um pouquinho fica meio borradinho a região do septo. Quando o paciente coloca a cabeça para trás, encosta na placa, quando o paciente faz o mento naso, você tira a interferência do osso temporal. Aí você consegue ver melhor seio maxilar, consegue ver melhor o septo do nariz, tá? Então, assim, raio-x é bom para ver osso. Então, ele não é um bom exame para ver o desvio de septo, porque se tiver desvio na parte cartilaginosa, ninguém vai conseguir ver. A tomografia é um exame excelente, super completo, ótimo, lindo, maravilhoso, mas é desnecessário, ele é muito caro e realmente não precisa dele. Né? Não estou falando que ele é ruim, ele é um excelente exame, só falo que ele é desnecessário. Ele é caro e a gente tem uma nasofibro para tirar as nossas dúvidas em relação a desvio de septo. Pessoal, de novo, eu estou falando de desvio de septo, tá? Uma tomografia para ver somente um desvio de septo é desnecessário. Se vocês estiverem desconfiando de outras doenças no paciente, polipose nasal, tumor nasocinusal, a tomografia não tem como viver sem ela, mas só para desvio de septo é desnecessário, tá? E aí, você fez o diagnóstico de desvio de septo. O paciente realmente tem um desvio de septo, ele está incomodado com aquela situação. Gente, o negócio é operar, não tem outra forma. Não é urgente, o paciente não vai morrer disso, ele pode operar quando ele quiser, se ele quiser, tá? Então, a gente trabalha a parte do septo, né? Cartilagem quadrangular, lâmina perpendicular e etimoide. Lâmina perpendicular do etimoide, desculpa, e vômer aqui embaixo. A gente vai trabalhar essas estruturas. Esse miolinho aqui do nariz pode ser trabalhado com tranquilidade. O que a gente pede para preservar numa cirurgia de septoplastia é esse L de segurança, tá vendo? Lembra um L de segurança. Você preserva mais ou menos 1,5 cm do teto, né, da parte alta do septo. Então, tudo isso aqui é preservado. Você não vai pensar em passar o bisturi aqui. Aqui na frente preserva pelo menos 1 centímetro. Principalmente preserva o que está apoiado em cima da espinha nasal anterior, preserva o que está ligado ali no osso nasal, e o que está nesse miolinho aqui, você pode tirar os desvios sem medo de ser feliz. É claro que você não vai arrancar o septo inteiro aí no meio, né? Mas os desvios que tiverem, você está numa área de segurança quando você está dentro desse L de segurança. Tudo é bom senso, pessoal. É que vocês ainda não operam, né? Mas a gente passa isso bastante para os nossos residentes. Tudo é bom senso. Então, vamos lá. O paciente tinha o septo tortinho e agora ele foi operado e ficou retinho. Lembrando novamente que é só esquemático, não existe septo 100% reto. O objetivo da cirurgia realmente é tirar as porções do septo, aquelas bicudinhas,
né, aqueles desvios que dão obstrução. Não é arrancar o septo inteiro do paciente com o objetivo de deixar reto. É só você deixar espaço legal para o ar passar, não precisa arrancar o septo inteiro, tá? Então, ó, isso aqui que eu tô querendo dizer, ó, tinha um bico e agora o ar passa. Pronto. Ah, é o suficiente para o paciente poder respirar. E a diferença de septoplastia e rinoceptoplastia? É só o nome que é diferente? Não. Septoplastia, a gente mexe só no septo. Rinoceptoplastia, a gente mexe em todas aquelas estruturas do nariz que eu mostrei para vocês no comecinho da aula. Esse paciente, por exemplo, ele tem um baita desvio. Olha, a pirâmide óssea está para um lado, a cartilaginosa está para outro. Para você conseguir melhorar a vida desse paciente e desse também, olha, esse daqui tem um nariz que é um C, né? Para você conseguir melhorar a vida desses pacientes, mexer somente no septo não vai adiantar. Mexer somente na quadrangular, na lâmina perpendicular e no vômer não vai resolver. Você vai ter que mexer em todas as estruturas do nariz para tentar alinhar esse nariz. Assim, pessoal, se o paciente não se importa com o nariz tortinho, você tem como consertar a respiração mexendo só no septo. Mas se o paciente quiser corrigir a parte respiratória e a estética, aí você vai ter que mexer em todas as estruturas do nariz, não só no septo. Você vai ter que mexer nos ossos nasais, você vai ter que mexer nas cartilagens laterais superiores, muitas vezes mexer nas cartilagens alares que formam a ponta também. Tudo vai da queixa do paciente. Doutora, eu respiro mal, eu quero só respirar, nem ligo que o meu nariz é torto. Tudo bem, vamos fazer só uma septoplastia. Doutor, olha, meu nariz é torto, eu não respiro bem, dá para associar as duas coisas, estética com respiração? Dá para associar as duas coisas. Tem paciente que tem o nariz torto, grande, pequeno, bonito, feio, e não quer que mude a estética do nariz. E ok, dá para você mexer só no septo sem mudar absolutamente nada aqui por fora. Aliás, esse é o indicado. Uma septoplastia bem feita, não tem que mudar em nada a carinha do nariz aqui fora. E se o paciente quiser realmente alterar a parte estética, deixou de ser uma septoplastia, virou uma rinoceptoplastia, tá? Espero que vocês entendam bem esse conceito, porque vai ter paciente chegando e falando para vocês, eu não quero que mude a cara do meu nariz. Aí você já vai pensar, beleza, só vou mexer no septo. E paciente que quer mudar a carinha do nariz, vou lembrar que a Chalice falou que aí eu tenho que mexer no nariz inteiro. Ó, a gente quando tem que fazer a rinoceptoplastia, tipo deixar o nariz tortinho reto, a gente tem que quebrar mesmo o nariz, tá? Separar os ossos nasais, quebrar o processo ascendente da maxila, tudo isso a gente quebra com materiais específicos, que é o escolpro, escolpro e martelo, para deixar essa parede óssea solta e a gente tentar reposicionar. E a porção cartilaginosa é trabalhada de outra forma. Septoplastia na criança, antigamente era mega condenada, achava-se que se fizesse septoplastia na criança, aquilo poderia comprometer o crescimento do nariz. É verdade, tá? É verdade isso. Por isso que tem que pesar o custo-benefício quando você indica uma septoplastia na criança, né? Você não vai deixar uma criança respirando pela boca, tá errado. Né, o respirador oral, ele tem muitas alterações dentro crânio-faciais, né, de crescimento dentro crânio-facial. Então, você não vai deixar uma criança respirando pela boca. Então, assim, se você chegar à conclusão que aquela criança, todos os problemas nasais dela são por causa de um desvio de septo, eu estou excluindo outras doenças, tá? Estou excluindo hipertrofia de adenoide, estou excluindo outras doenças. Estou falando que aquela criança não respira bem porque ela tem um desvio de septo, ponto final. Você vai deixar a criança respirando pela boca? Claro que não. Você vai operar. Você não vai deixar ela respirando pela boca, mas você vai ser muito econômico na sua cirurgia. Muitos pacientes na infância, quando precisam ser operados, a gente tira só uma fitinha de septo e reposiciona o resto da cartilagem que sobrou. Dessa forma, não vai comprometer o crescimento do narizinho da criança, da face como um todo, não vai ter comprometimento se você tiver bom senso e agir de uma forma econômica, removendo somente o necessário e reposicionando o resto do septo que sobrou, ok?
Pessoal, criança, então, a gente, no geral, mexe só no septo, tá? Cartilagem quadrangular, vômer, lâmina perpendicular, de uma forma econômica. Eu vou fazer a próxima aula de fratura nasal. Tá aqui o meu e-mail para quem tiver dúvida, me manda um e-mail, ok? Até daqui a pouco, pessoal.